Olá, esta semana eu ouvi uma bobagem. Alguém disse assim, ó: Deus deixou a igreja, foi pra gente congregar. Qual a igreja Deus deixou pra gente congregar? Porque só no Brasil são mais de 22 mil denominações. A Bíblia diz que ele deixou uma. Mateus 16, Cristo disse para Pedro: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, no grego é, diante de ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que acha que salvação só passou a existir a partir do momento em que começou a surgir igrejas evangélicas. E eu quero dizer para você que a maioria das igrejas evangélicas nem salvação prega. Elas pregam suas próprias ideologias. Em Efésios 1,4 diz que Cristo já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você já foi eleito, que é a ovelha de Cristo. E em Romanos 8, 29 e 30, diz que ele já nos predestinou. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz que ele nos reconciliou com ele. E lá em Colossenses 2, 13 e 14, diz que ele já nos perdoou. Reconciliou, perdoou e justificou. Tudo o verbo no passado. As igrejas evangélicas começaram a surgir agora. E as pessoas que morreram antes? E o seu avô que morreu nem conhecia, nem sabia o que era igreja. Nunca leu uma Bíblia, nunca ninguém pregou para ele. Aí quer dizer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos condenar essas pessoas? Se Cristo morreu por elas, você vai condenar quem Cristo salvou, quem Cristo morreu por ele, pagou o pecado dele? Irmãos, é um pensamento muito pobre, medíocre. Ficar falando que só passou a existir salvação a partir do momento que passou a existir igreja evangélica. Então você quer dizer que a sua igreja é o pontífice que faz a ponte entre Deus e o homem? Então não para de criticar a igreja católica. Porque essa ideia de que uma coisa liga a outra, essa ideia é do Papa. O Papa é o pontífice que faz a ponte entre a igreja e Deus. E a Bíblia fala que há um só mediador. Aí fica pregando contra a idolatria da igreja. Não adianta você ficar falando. Você só fala só da idolatria das imagens. E a idolatria que existe aí dentro da igreja? Que a pessoa só vai para o céu se ele estiver dentro de uma igreja. Vocês falam que não. Quando alguém pergunta, não, a gente não fala isso. Fala sim. Para vocês que são donos de igreja, e para vocês que são alienados, que só é salvo quem está dentro de uma igreja, e eu vejo que essas igrejas não tem nada de salvação. E eu vou falar aqui, ó. Entrar em algumas igrejas evangélicas é a mesma coisa ou pior do que entrar em um prostíbulo, em um local de prostituição. Nunca se viu tanta prostituição espiritual. Nunca se viu tanto lugar para se prostituir a palavra, para se prostituir o evangelho, um evangelho adulterado, como nas igrejas evangélicas. Nunca se viu tanto. Falou tão mal da igreja católica e onde a igreja evangélica chegou. Vocês falaram tão mal da igreja católica que o padre fala do purgatório, que não existe na Bíblia purgatório, mas não está na Bíblia também que quem estiver dentro da igreja vai ser salvo. Não tem na Bíblia que se a pessoa deixar uma igreja, ela vai se perder. Não adianta nada falar do Papa, estão fazendo pior do que o Papa.